A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 40º dia da Bíblia no nosso dia a dia. Hoje a gente vai fazer a leitura de Marcos, capítulo 15, mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos capacitar para compreendermos essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Logo de manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e o sinédrio inteiro reuniram-se para deliberar. Depois amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou-o: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos perguntou de novo: Não respondes nada? Olha de quantas coisas te acusam. Jesus, porém, não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso, que eles mesmos pedissem. Havia ali o chamado Barrabás, preso com amotinados, que numa rebelião cometeram um homicídio. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os sumos sacerdotes investigaram a multidão para que, de preferência, lhe soltasse Barrabás. Pilatos tornou a perguntar: Que queres que eu faça então com o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados obrigaram alguém que lá passava, voltando do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro, com o motivo da condenação, dizia: O Rei dos Judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destruís o templo e o reconstruís em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele, entre si, e com os escribas diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 da tarde. Às 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o centurião, que estava em frente dele, viu que Jesus assim tinha expirado, disse: Na verdade, este homem
era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de Josete, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, estas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres, que com ele tinham subido a Jerusalém. Já caíra a tarde, e era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José de Arimateia, membro responsável do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou o lenço de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lenço e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Josete, observavam onde ele era colocado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua palavra em sinal de respeito. Pessoal, hoje não tem muitas promessas nem ordem. A única coisa que eu consegui achar foi o princípio eterno. Porque aqui não tem muito o que Jesus nos fala, né? Sim, gestos que aconteceram na época e tudo detalhado. Como foi a crucificação de Jesus, como as pessoas o insultavam. Jesus não tinha feito nada. Mesmo assim, os soldados o insultaram, as pessoas que passavam o insultaram, até mesmo quem estava sendo crucificado com ele o insultava. E Jesus em nenhum momento responde. Ele fica em silêncio diante das acusações, diante da humilhação, diante de tudo. Só esperando para que fosse consumado, para que ele pudesse, assim, ser o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Então é muito bonito você ver esse sacrifício de Jesus, a forma como ele enfrentou cada uma dessas coisas em silêncio, cada uma das dores, cada uma das coisas. E como ele parecia ter sido abandonado, né? Parecia estar ali morrendo sem ninguém por perto. Tanto que ele até fala, meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, Deus não tinha abandonado ele. Deus estava indo com ele, mas aquilo tinha que acontecer e Jesus sabia disso. Por isso havia pedido anteriormente para que livrasse ele desse cálice, se fosse possível, se fosse a vontade de Deus. Mas Deus fez isso para que Jesus pudesse ser a oferenda de expiação por nossos pecados, pelas nossas falhas, né? E tem um princípio eterno. Na verdade, este homem era filho de Deus, que é o que o centurião pronuncia, né? Um centurião que é alguém que nem seguia a tradição judaica, às vezes nem sabia o que era o Messias, mesmo assim, vendo tantas coisas, viu que Jesus realmente era filho de Deus. Ele reconheceu naquele momento que Jesus era filho de Deus. E ele mesmo proclamou, né? E falou que Jesus era filho de Deus. Então, é muito bonito você ver que até mesmo alguém que não sabia do que se tratava, sabia que Jesus era filho de Deus, né? Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Não tem nenhuma promessa, nenhuma ordem, mas tem esse princípio eterno, né? Que é o centurião reconhecendo que Jesus realmente era filho de Deus, né? Então, que possamos aprender com o sacrifício de Jesus e sempre nos sentirmos amados, porque Jesus nos amou tanto a tal ponto que até foi crucificado pelos nossos pecados. Tá bom? Muito obrigado por assistir. Faça um comentário, deixe seu like e até um próximo vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.